Boa noite a todos. Convido para que, em posição de respeito, acompanhemos a execução do hino nacional brasileiro. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade, imprensa que nos acompanha, sejam todos bem-vindos. Temos o ofício número 6, 2014, do IPRAM. Senhor, em atenção ao ofício da Câmara número 66 de 2014, que convida a presidente do IPRAM para comparecer na Casa Legislativa, informamos que poderão comparecer no dia 23 de junho a presidente, senhora Solange Dalmas Escotá, a conselheira, senhora Elda Brutomesso, e o atuário, senhor Pablo Bernardo Machado Pinto, da empresa BR Prev Consultoria Atuarial. Sem mais para o momento, subscrevemos-nos Solange Dalmas Escotá, presidente do IPRAM. Então, convido a presidente Solange e o senhor Pablo Bernardo Machado Pinto, que é o da empresa BR Prev, para que tomem lugar na mesa. Elda também, se quiser fazer parte aqui, fique à vontade.
Então, estava falando para a presidente aqui da questão do nosso regimento. A nossa visita tem até 1 hora para expor os assuntos pertinentes. Posteriormente, os vereadores que se inscreverão poderão questionar qualquer um dos 3 participantes da mesa. Então, já de imediato, passo a palavra para a presidente do IPRAM, senhora Solange Dalmazzi Escotá. Então, boa noite a todos. Quero agradecer ao Legislativo, né, através do presidente, o senhor, excelentíssimo senhor Luciano Maroni, pelo convite, para que o IPRAM fizesse presente aqui para explanar a situação em que está hoje, né, já que está virando um assunto um pouco discutido em relação ao projeto de lei de reclassificação. Primeiramente, ressalto o meu orgulho em poder falar do IPRAM e da situação em que ele está. E isso devido ao esforço e dedicação de todas as diretorias e conselheiros que neles trabalharam e da colaboração de todas as administrações municipais. Por isso, sinto-me honrada em nomear todos os seus presidentes desde a sua criação, pois eu acho bastante importante a participação de todos que tiveram no IPRAM. Quando iniciou, então, em 94, primeiro presidente, então, o José Carlos Custódio, que foi indicado pela administração para a presidência, com a função principal de estruturar o Instituto. Depois foi a Carla Maria Matias Tiqueleiro, a Beatriz Terezinha Matias, Janete Beleboni Taufer, Clarencio Tenedini, Regina Beatriz Gedose em 2 gestões, Vera Lúcia Zanus Padovani, Marinese de Lourdes Berté Boscaini, a Tatiana Regina dos Santos Cislag, a Nilce Dalmas Branchi, Andréia Armelin, e agora eu, então, que assumi em 2013. Aqui. Tá. Então, fazem parte, gostaria também de nomear o que fazem parte da atual diretoria, tá? Eu, então, como presidente, a Carla Matias Tiqueleiro, vice-presidente e conselheira, a diretora contábil, a Edilaine Zucato, o diretor de investimento, José Carlos Custódio, diretora financeira, a Márcia Ongarato Klunk, e a diretora previdenciária, a Cláudia Missiaja Monegatti. Os conselheiros, então, além da Carla, a Beatriz Matias, a Elda Brutomesso, o Jamil Koff Júnior e a Janete Spader. O IPRAM possui atualmente um ativo financeiro de aproximadamente 40 milhões, tá? Aplicados em fundos de renda fixa, compostas por títulos do Tesouro Nacional e em instituições bancárias oficiais. As receitas são das contribuições do servidor do município, dos rendimentos bancários e da compensação previdenciária, com PREV, que é um valor recebido mensalmente do INSS para compensar valor de contribuição de servidores aposentados no IPRAM que contribuíram para o regime geral. No ano de 2013, o valor da compensação previdenciária foi de R$ 1.609.814. Este ano, até em maio, foi de R$ 422.394,62. Um valor assim, muito importante para o ativo do IPRAM, que vem cada vez mais buscando, junto com o INSS, essa compensação previdenciária dos servidores, né? Em 2013, também tivemos um aporte financeiro por parte da administração de R$ 200 mil, referente a 50% do valor obtido com a folha de pagamento, a venda da folha de pagamento. As despesas são com o pagamento de aposentados e pensionistas, gratificações da diretoria, exceto o diretor de investimento, que optou por outra gratificação devido ao cargo, e despesas administrativas. Hoje, o IPRAM tem em torno de 104 aposentados e 24 pensionistas. Então, essa a apresentação, a abertura em relação ao IPRAM. Agora eu vou passar a palavra, então, à Elda, para ela fazer alguns comentários referentes ao Instituto. E depois, então, ao Pablo, tá? Elda.
Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, colegas, imprensa, senhoras e senhores. Apenas para complementar alguns dados em relação ao IPRAM, dizer que ele foi criado em 90 e só a partir de 94 é que foi começado a ter a contribuição. De 90 a 94 não houve contribuição nem a patronal e nem a dos servidores. Em 94, quando o IPRAM iniciou como instituto, ele já iniciou com 21 aposentados, que migraram, então, do município para o IPRAM, e mais 3 aposentados que receberam aposentadoria complementar. Aposentados do INSS, mas que recebem uma complementação para o município. Inclusive, hoje temos pensionistas deles. Também dizer que, lembrando que o vereador Kirsch, semana passada, falou que vai se ausentar um pouco para fazer a certificação do CPA 10, né? Uma legislação nova, é desse ano, uma legislação do ano passado que estabelece que a maioria dos membros do Comitê Financeiro do IPRAM, que somos todos nós, todo mundo faz parte do Comitê Financeiro, a maioria de seus membros vai ter também que fazer a certificação. Isso é uma exigência, teria que ser até julho, mas eles estabelecem o prazo até dezembro, então o IPRAM vai estar providenciando nos próximos dias a possibilidade, vereador, de fazer o curso aqui em Carlos Barbosa, para a gente não ter que se deslocar uma semana a Porto Alegre e tal, e fazer para depois prestar as provas. É uma exigência bastante pesada, a gente sabe da dificuldade que essa certificação tem, ela exige muito dos servidores, de todos que fazem, aliás, muito estudo e tal, e é uma qualificação que eles estão exigindo também para participar dos institutos de previdência, já vista a importância desse instituto para todos os servidores. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, prezados vereadores, servidores e demais aqui presente. Bom, sou Pablo, sou atuário da empresa BR Prev, junto com meu sócio, o Maurício. Nós estamos aí no mercado há praticamente 5 anos, temos uma experiência de 5 anos. Hoje, realizamos o cálculo de aproximadamente 60 municípios aqui do Rio Grande do Sul, municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e até lá de Pernambuco. Então, nós trabalhamos com os regimes próprios de previdência do país inteiro. Já trabalhamos em outras empresas que prestam serviço de consultoria atuarial para os municípios. Já fizemos parte do cálculo, para vocês terem ideia, assim, de Porto Alegre, Caxias do Sul, São Leopoldo. Então, a gente tem uma boa experiência no mercado atuarial voltado aos regimes próprios. Então, hoje a ideia aqui, junto com o pessoal do IPRAM, é apresentar... Alô? Tá. Hoje, junto aqui, a ideia é apresentar, alguns servidores aqui já viram no dia 13, é apresentar o cálculo atuarial de 2013, que foi já encaminhado ao Ministério da Previdência, já foi auditado pelos auditores do Ministério, então está todo irregular, e também apresentar o novo cálculo com a reclassificação dos servidores, que foi elaborado também pela nossa empresa. Então, a apresentação é um pouquinho longa, vou pular uns slides ali, mas eu vou falando um pouco de Previdência. A primeira parte eu vou apresentar como é que se comporta a Previdência aqui no país, para vocês terem uma ideia. E depois eu vou direto aos dados do cálculo atuarial, como é que se encontra a situação aqui do município e os valores, déficit atuarial, explicar o que é déficit atuarial, o que é déficit financeiro, explicar qual é a alteração que vai ter aqui no IPRAM com a reclassificação. Então, esses são os valores que a gente vai apresentar. Só para vocês terem uma ideia, aqui, esse slide aqui a gente apresenta como é que está hoje a Previdência no Brasil, né? Então, hoje nós temos 2 segmentações de Previdência. Nós temos a Previdência Social e a Previdência Privada. Tá? Na Previdência Social, nós temos 2 regimes. Temos o regime geral, que é o INSS, aqueles da iniciativa privada, e até mesmo alguns municípios que ainda não optaram pelo regime próprio, possuem ainda o regime geral, né? E temos também o RPPS, os regimes próprios da Previdência Privada, que é o caso aqui do IPRAM. Nós temos hoje, no Rio Grande do Sul, dos 496 municípios, temos em torno de 320 municípios com regime próprio.
No Brasil, temos aí quase que 5 mil municípios e apenas 2 mil. Então, são menos de 50% o número de municípios com regime próprio. Então, essa é a previdência social e temos também a previdência privada, né? Na previdência privada, nós temos 2 grupos, os abertos e os fechados, né? O grupo aberto é aquele que qualquer indivíduo pode participar. Nós vamos num banco, vamos numa seguradora e iniciamos uma contribuição, né? Passados 30, 35 anos, acumulamos um montante e nos aposentamos com o quanto acumulamos. Essa é a previdência aberta, a complementar aberta. E temos também a previdência privada fechada, que são aquelas fundações da CE, Fundação do Banrisul, do Banco do Brasil, que os funcionários dessas instituições recebem acima do teto do INSS, que hoje o teto do INSS é em torno de 4.100, e eles recebendo acima, a fundação complementa. Então, essa é a previdência privada, o grupo aberto e o grupo fechado. Então, essa é a situação de previdência no país, o que nós encontramos hoje aqui no Brasil. Aqui, só para vocês terem uma ideia da diferença, eu sempre gosto de mostrar esse slide para o pessoal entender da diferença do INSS pro RPPS, das vantagens, além das inúmeras vantagens que o servidor tem quando ele é participante de um RPPS, né, porque não tem o teto previdenciário, não tem o fator previdenciário, entre outras vantagens, nós temos um desequilíbrio muito grande no INSS. Hoje, o governo federal aporta mensalmente em torno de 5 bilhões por mês para cobrir as despesas do INSS. Tudo isso porque lá em 1940, lá na era de Getúlio Vargas, em 1930, quando começaram os institutos de previdência, quando surgiu o INSS, nós tínhamos uma relação de praticamente 7 pessoas contribuindo para um aposentado. A nossa pirâmide demográfica era exatamente essa. Depois, nós nos encontramos aqui, onde nós temos praticamente um servidor na ativa para um aposentado. Então, por isso que gera esse déficit financeiro de aproximadamente 5 bilhões. Né? Para vocês terem uma ideia também, que antigamente nós tínhamos aí uma taxa de fecundidade de 6 filhos por família. Né? Hoje nós temos, em torno de ali, dados do IBGE de 2010, 2 filhos por família. Aqui é a relação aí lá de 1940 e 2010, da distribuição de filhos por regiões. E aqui já começo explicando o que é cálculo atuarial. Eu acho que é um pouco desconhecido esse assunto para vocês, né? Hoje, para vocês terem ideia, o atuário tem uma formação que se chama Ciências Atuariais. No Rio Grande do Sul só existe apenas uma faculdade, que é a URGS, que disponibiliza esse curso. No Brasil, nós temos somente 14 faculdades e universidades disponibilizando o curso de atuário, né, de formação acadêmica em ciências atuariais. Somos em torno de 2.700 profissionais registrados no MIBA, que é o praticamente nosso conselho. Então, não é muito grande o número de atuários. O que o atuário faz? O atuário é aquele que calcula o risco. Então, nós trabalhamos em seguradoras, calculando o valor de seguro, em planos de saúde, calculando quanto a gente tem que pagar para aquele plano de saúde. Trabalhamos em bancos e trabalhamos na área de previdência. Né? Quais são os riscos que estão englobados no IPRAM? É o risco do servidor chegar vivo até 60 anos, se aposentar com ter a sua aposentadoria, o risco dele gerar uma pensão, deixar um benefício de pensão para sua esposa ou para o seu filho, né? O risco de se invalidar. Então, o atuário mensura esses riscos, a gente analisa quais são os benefícios que o servidor tem direito e analisamos qual é o déficit, quais são as alíquotas necessárias para garantir a aposentadoria e os benefícios do plano de previdência. No cálculo atuarial, nós temos uma série de leis federais, emendas constitucionais, lembrando que o servidor... Existem diferentes regras de aposentadoria, então tem aqueles servidores que entraram em 98, até 1998 tem uma regra, até 2004 tem uma regra, se aposentam pela última remuneração. Depois de 2004, nenhum servidor se aposenta pela última remuneração, se aposenta pela média das contribuições, isso tudo é lei federal. Né? Temos a legislação própria do IPRAM, que segue uma lei federal. Então,
quando nós encaminhamos uma lei aqui para a Câmara, nós estamos em conformidade com a legislação federal, em conformidade com o Ministério da Previdência, que analisa o nosso cálculo e que fiscaliza a questão administrativa do IPRAM. Existem portarias do próprio Ministério, né, que nós temos que seguir na hora de realizar o cálculo. Então, nós temos essas regras, temos que respeitar os benefícios que o IPRAM oferece aos servidores, né? O IPRAM pode oferecer somente os benefícios de aposentadoria e pensão, ou pode oferecer também os benefícios de auxílio maternidade, auxílio doença. Esses benefícios hoje são pagos pela prefeitura, alguns institutos pagam e outros não pagam. O IPRAM, quem paga é a prefeitura. No cálculo atuarial, só para vocês entenderem, eu comentei que nós trabalhamos com algumas séries de riscos, mensuramos o valor desses riscos. Então, para cada tipo de risco, nós, atuários, temos um tipo de ferramenta. Então, nós temos as tábuas de mortalidade, as tábuas de sobrevivência, que expressam as probabilidades de ocorrer certo evento. Então, nós calculamos a probabilidade do indivíduo chegar vivo aos 60, 65 anos, a probabilidade dele falecer e gerar uma pensão. Então, trabalhamos com as tábuas de sobrevivência, tábuas de mortalidade. Levamos em consideração o crescimento salarial do município. Então, a gente tem que analisar aí um histórico de, no mínimo, 4 anos para trás, para analisar qual é o crescimento que vem sendo, o crescimento real que vem sendo dado no município. Temos a questão dos juros, que nós, por exemplo, o servidor, ele vai chegar depende, se é mulher, se é professora, vai chegar a uma determinada idade e vai gozar de um benefício. Para gozar desse benefício, ao longo de todo o período contributivo, nós acumulamos uma reserva financeira, uma reserva matemática. E essa reserva matemática, ela é constituída das próprias contribuições patronais e contribuições do servidor, e da rentabilidade financeira, que hoje é no mínimo 6% de juros. Então, tudo que se recolhe, tudo que sobra de receita no IPRAM, tem que render no mercado financeiro a 6% mais INPC. Né? Então, tem que seguir uma taxa de juros. E agora eu vou apresentar a análise demográfica do município, como é que nós separamos no cálculo, depois eu vou passar a explicar o que é déficit atuarial, o que é déficit financeiro, e os valores que nós estamos estudando. Bom, o primeiro passo de toda e qualquer avaliação atuarial é a análise da base de dados. Então, nós solicitamos uma base de dados de todos os servidores estatutários do município, solicitamos qual é o salário de contribuição, quando esse servidor entrou no município, qual foi o tempo de INSS que ele tem, a composição familiar dele, né? Dos inativos e pensionistas, os mesmos dados. Então, analisamos essas informações e passamos a distribuir em alguns grupos. Só para vocês terem uma ideia, esses são os dados da última avaliação atuarial. Lembrando que a avaliação atuarial é feita sempre do ano anterior. Então, 2014, a avaliação foi realizada com os dados de 31 de dezembro, conforme a exigência do Ministério. Todo ano a gente tem que encaminhar com os dados anteriores. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos aí 388 servidores ativos, 102 inativos aposentados e 26 pensionistas. Temos que, obrigatoriamente, dividir em grupos aqui, dos ativos, nós dividimos em 4 grupos. Né? Porque temos regras diferentes, dependendo do cargo que o servidor ocupa. Hoje, a regra especial vale somente para os professores. Então, o professor tem sempre 5 anos a menos no período contributivo e na idade. Então, se é homem, ao invés de se aposentar com 60 anos e com 35 de contribuição, ele vai se aposentar com 55 e com 30. E se é mulher, ao invés de se aposentar com 55 e 30 de contribuição, a mulher professora vai se aposentar com 50 e com 25. Então, a gente distribui em grupos diferentes e passa a analisar quais são as reservas de cada grupo.
Temos uma base de contribuição de 1.200.000, essa é a base hoje do município, dos servidores ativos, e o IPRAM paga 250.000 de aposentadoria e 54.000 de pensão. E aqui nós temos outros dados mais demográficos, né, estatísticos. Idade média de 42 anos dos ativos, idade média do grupo 47 anos, 62 dos inativos, 66 dos pensionistas. Só para mostrar para vocês, a título de curiosidade, aqui é a distribuição do grupo dos ativos, né? Temos aí 254 homens, 134 mulheres, uma média dos servidores ativos do sexo masculino de R$ 3.500, uma média dos servidores femininos de 3.100, das servidoras femininas de 3.100. Temos aí 65% do sexo feminino na prefeitura, quase 35% sexo masculino. Ali é a evolução das últimas admissões, né? Sendo o ano de 2011 e 2013 os maiores picos, né, de aproximadamente 40 servidores que ingressaram no município em cada ano. Aqui é o grupo dos servidores inativos. Temos quase que um empate da distribuição deles, né? 47 feminino, 55 masculino. Uma média de aposentadoria do sexo masculino de 2.500, do sexo feminino de 2.300. 46% mulheres, 54% homens. Uma idade média de 63% dos homens, 60,5% das mulheres. E aqui, para finalizar, dos 3 grupos, o grupo dos pensionistas. 26 servidores e apenas 2 homens, 24 mulheres. Né? E uma média bem baixa dos homens aqui, de 1.300 e 2.100 das mulheres. Então, essa aqui são é a estatística aqui do município. Essa estatística nós temos que enviar para o Ministério. O Ministério também analisa essa estatística para analisar a base de contribuição, idade do grupo, porque o Ministério também calcula, também realiza um cálculo atuarial em cima do nosso. Então, tem toda uma fiscalização em cima desse cálculo que nós estamos apresentando para vocês. Né? Aqui é o fluxo previdenciário, só para vocês terem uma ideia. Então, o que a gente tem que saber para realizar o cálculo atuarial? Além daquelas informações, data, sexo, cargo, remuneração, a gente tem que saber exatamente quando o servidor entrou em algum regime de previdência, seja ele INSS, seja algum RPPS, algum regime próprio de outro município, trabalhou em Bento, trabalhou em Farroupilha, trabalhou em Caxias. A gente tem que saber exatamente o tempo que ele começou a trabalhar, começou a contribuir. Essa informação nem todos os municípios têm. O município aqui de Carlos Barbosa disponibiliza no cálculo atuarial essa informação. A gente tem que saber exatamente quando ele entrou no município, a idade atual, para projetar a aposentadoria, segundo as regras de cálculo. Então, esse é o fluxo previdenciário no cálculo atuarial. Depois de ter analisado a estatística do município, ter feito a projeção de quando o servidor vai se aposentar, ter separado os grupos, nós partimos, né, para as reservas matemáticas. As reservas dos benefícios a conceder, que é aqueles benefícios que vão ser concedidos no futuro, que são dos servidores ativos, e a reserva matemática que o município, que o IPRA tem que ter, dos inativos e pensionistas, que são os benefícios concedidos. Separados esses 2 grupos de benefícios aqui, nós temos um passivo. E eu falo bem abertamente, eu falo nós aqui, o IPRAM, não só o IPRAM, como todos os municípios possuem um passivo atuarial. Né? Quando a gente fala pela primeira vez em cálculo atuarial, o pessoal confunde um pouco o que é passivo atuarial e o que é um déficit financeiro. Só para vocês terem ideia. Hoje, o IPRAM arrecada em torno de 650 mil por mês e paga
320, nós estávamos antes em reunião vendo exatamente os valores. Então, sobra para capitalizar, o IPRAN hoje tem uma sobra de 270, que é exatamente o valor que ele tem para pagar o déficit atuarial nos próximos 29 anos. Então, é isso que a gente estava conversando antes. Nos próximos 29 anos, seguindo a alíquota que nós temos, que é a alíquota suplementar, vai estar pago o déficit atuarial. Né? Nós temos hoje uma lei que determina que o déficit atuarial tem que ser pago em, no máximo, 35 anos. Então, depois de colocado em lei, todo ano a gente vai reduzindo. Então, agora nós temos mais 29 anos pela frente. Às vezes o pessoal pergunta, não, nós temos hoje que pagar uma dívida de 58 milhões, será que o município vai pagar? Vai, porque o Ministério também analisa esses dados. Também faz a projeção atuarial, também faz o cálculo atuarial. Então, só para deixar bem claro para vocês, o déficit financeiro seria se o município hoje não tivesse dinheiro para pagar os benefícios. O município não, se o IPRAN não tivesse dinheiro em caixa para pagar os aposentados e pensionistas. Aí, se a arrecadação do IPRAN fosse menor que a despesa, aí ele teria um déficit financeiro, que é o que o INSS, que é o governo federal, tem, que hoje tem 5 bilhões de déficit financeiro. Isso é déficit financeiro, que o IPRAN está longe de ter e não vai ter. Déficit atuarial é aquela reserva que nós temos que ter para no futuro pagar o benefício. Por isso que a gente tem que constituir uma reserva, que é o déficit atuarial. Lembrando que o déficit atuarial ele tem inúmeros fatores. Né? Por exemplo, nós temos 2 tipos de alíquota. Isso eu vou mostrar quais são os valores para vocês, mas aqui é a parte teórica. Nós temos o custo normal, que é aquele custo hoje de 22%, 11% para os servidores, no mínimo, né? E 11% para a prefeitura. Esse é o custo normal calculado atuarialmente. Esse é o custo normal que deveria ter lá em 1990. Foi quando começou o IPRAN. Esse é o custo normal. Só que nós tivemos 4 anos sem contribuição. Aí, quando o IPRAN, em 1994, né, em 1994, ele englobou 20, quase 30 aposentados sem nunca terem contribuído. Então, aumentou o déficit. Então, como eu tive um período sem contribuição, e nem sempre a contribuição foi 22%, que é hoje, gerou um custo suplementar, que é para pagar esse déficit. E lembrando também que sempre que um servidor ele entra no município, qualquer servidor, qualquer salário, ele já gera um déficit atuarial. Porque eu já tenho uma projeção de despesa para ele. Porque daqui a 30 anos ele vai se aposentar. Então ele já me gera um passivo atuarial, que eu tenho que constituir uma reserva para ele. Então, sempre que tem um ingresso de servidor no município, gera um déficit atuarial, um passivo atuarial. Por exemplo, se eu for criar hoje, nós temos aí muitos municípios sem RPPS. Se eu chegar hoje em qualquer município e criar um regime próprio de previdência, vai nascer com passivo atuarial. Então, obrigatoriamente, esse município que vai ter seu RPPS pela primeira vez, primeiro ano, já vai nascer com déficit atuarial. Só se a prefeitura aportar lá de cara tantos milhões, que não existe, que nenhum município faz. Então, só para explicar para vocês o porquê do déficit atuarial de vocês, né, e o que é o passivo atuarial, que é essa reserva que eu tenho que ter. Então, aqui são as reservas matemáticas e o passivo. Só para vocês entenderem como a gente chega no valor. Nós temos as obrigações do IPRAN, que nós projetamos lá no futuro e trazemos a valor presente, que são os VABFs, valor atual de benefícios futuros do grupo dos benefícios a conceder, que são os ativos, que o IPRAN tem uma obrigação de 88 milhões com esse grupo, do grupo dos benefícios concedidos, que o IPRAN, dos inativos e pensionistas, que o IPRAN tem uma obrigação futura, hoje, de 38 milhões. Em contrapartida, aí nós temos as contribuições, valor atual
das contribuições futuras, tudo que vai entrar de contribuição normal, os 11%, né? 22, 11 mais 11, que são 20 milhões, o quanto o IPRAM vai receber de compensação financeira, que é o valor que o INSS vai devolver por IPRAM, que é aquela compensação, porque ele trabalhou ele contribuiu por INSS 10 anos e contribuiu 20 aqui. Então, o IPRAM tem direito aí a 10 anos. Então, tem uma projeção de 12 milhões de compensação entre regimes. O município não possui nenhuma confissão de dívida, nenhum acordo de parcelamento. Nunca teve aqui no município, então não é problema. E nós temos o ativo do plano, que hoje é quase 40 milhões, que em dezembro era 34 milhões. 34 do 360. Então eu somo as contribuições, o Comprev, o acordo, se tivesse, mas não tem, e o ativo do plano, somo esses 4 itens e subtraio as futuras despesas do IPRAM. E gera aquele déficit ali, de 58 milhões. Dado o déficit de 58 milhões, eu tenho que calcular qual é o meu custo suplementar, o meu custo especial, que vai pagar ao longo de 29 anos esse déficit. Então, eu tenho aqui o quadro das alíquotas por benefícios, as alíquotas normais, com aposentadoria por sobrevivência, aposentadoria por invalidez, pensão. Daí as pensões eu divido ela, porque o segurado ativo tem o risco de morrer. Aí os aposentados por idade, tempo de contribuição e por aposentadoria compulsória tem um risco, então tem um valor. E aquele aposentado por invalidez tem outro risco. Então eu tenho 3 tipos de pensão. Cada benefício tem um custo. Auxílio-doença, reclusão, salário-família e salário-maternidade, quem paga é a prefeitura, não é do IPRAM. Tem a despesa administrativa, que é no máximo 2%, conforme lei federal. Somando 22%, 11% patronal e 11% servidores. E para o custo, e para pagar ao longo de 29 anos, eu tenho 16,74. Então esse seria o custo suplementar para os 58 milhões. O IPRAM aumentou o déficit. Aí fica sempre aquela dúvida no ar para quem está vendo pela primeira vez. O IPRAM, se vocês analisarem ali nos últimos anos, aumentou o déficit. Aí vocês vão perguntar, mas como é que aumenta o déficit e diminui a alíquota suplementar? Porque eu tenho um déficit que eu divido por uma base de contribuição. Então, se eu analisar a base de contribuição, ela aumentou significativamente dos últimos anos. Então, o meu déficit, que aumentou, eu diminuo por uma base de contribuição que também aumentou. E que vai crescer por mais 30 anos a 2%, que é o crescimento salarial. Então, como aumentou das duas partes e a proporção da base de contribuição foi maior que a proporção do déficit, aumentou, diminuiu a minha alíquota suplementar. Diminuiu para 16,74. Hoje, o município paga 18,40. E tinha uma previsão de aumentar no outro ano para mais 2%, seria 20,40%, e no outro ano para 22,40%. E ficaria até 2042 com 22,40%. Como o município já tem uma capacidade orçamentária de 18,40%, sugerimos a manutenção da alíquota de 18,40%. Então esse é o custo suplementar do município hoje, 18,40%. Aqui, a rentabilidade no ano de 2013, foi só para... Nós mostramos aqui a rentabilidade porque na avaliação nós temos que mostrar. Então é obrigação do atuário encaminhar para o Ministério. O ano passado, nenhum município no Brasil, nenhum município que tem regime próprio, bateu a meta atuarial. Porque foi um ano em que todas as aplicações deram negativas. Todas não, a maioria das aplicações deram negativas. Então nenhum município teve
a meta atingida, que é 6% mais INPC. Aqui nós não tivemos, mas o ano de 2012, todos os municípios bateram a meta atuarial e bateram muito bem. O município aqui, o IPRAM, atingiu 22% de rentabilidade, sendo que a obrigação do IPRAM era somente 12,50%. Então bateu quase que o dobro, né? Foi um ano atípico, o ano de 2013. Só para vocês verem a oscilação da rentabilidade no ano passado, que todos os municípios seguiram. É que a gente não... Aqui. Aquela, só para explicar a vocês, daqui um pouco não... Ali nós fizemos uma projeção com juros maior, por isso que tinha dado um valor diferente. Não, aquele valor ali, nós tínhamos apresentado um valor, só para explicar, para não gerar polêmica. Naquele slide que vocês viram, tinha um valor de 46 milhões de déficit. Era considerando uma doação de ativos da prefeitura. Que nós estamos, porque alguns municípios, para abater o déficit atuarial, eles doam imóveis. Tá? Então, por exemplo, Porto Alegre está discutindo a doação de alguns imóveis para abater no déficit atuarial. Então a gente tinha como sugestão, a gente apresenta como ficaria caso ocorresse a doação de alguns imóveis. Então cairia ali o déficit atuarial. Tá, chegou aqui na reclassificação. Bom, aqui a tabela ela segue a mesma lógica do que eu apresentei antes para vocês, tá? Nós temos aqui as contribuições futuras com prévio, o acordo que não tem, o ativo do plano. Só para a gente nos situarmos. Com a reclassificação que está sendo discutida aqui na Câmara, que foi encaminhada da Prefeitura para cá, né? Qual é o impacto atuarial que vai ter? Aqui está o impacto atuarial que a reclassificação vai apresentar. Então, aumentaram as obrigações dos benefícios futuros dos servidores ativos, aumentou dos dois grupos, né? Foi para 107, foi para 45. Claro que em contrapartida aumenta também o quanto o IPRAM vai arrecadar de contribuição futura, logicamente, se o salário passou de 1.000 para 1.500, o servidor vai contribuir mais, a prefeitura vai contribuir mais. Aqui, como a reclassificação ela vai causar um impacto no cálculo atuarial do final do ano, nós fizemos uma projeção de um ativo de 42 milhões. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje estamos em junho, já temos 40. Aqui foi uma projeção para o final do ano com 42. Então, vai aí passar para 45 milhões no mínimo o ativo do plano. Aumenta a compensação financeira e o resultado atuarial de 58 milhões passa para 67 milhões. Então, o déficit atuarial do município, que era 58 milhões, com a reclassificação passa para 67 milhões. E aqui são as alíquotas. No custo normal não vai interferir, vai impactar no custo especial. Porque, para vocês terem uma interpretação, sempre que nós temos uma oscilação no déficit atuarial, existe uma oscilação, qualquer que seja o valor que mude para mais ou para menos no déficit atuarial, muda diretamente a alíquota suplementar. Então, vai ter alteração na alíquota suplementar.
esse cálculo aqui é uma projeção. Então, a alíquota suplementar, que era 16,70, ela passou para 18,30. Então, esse é o impacto que vai ter no custo suplementar com a reclassificação. Passa para 18,30. Hoje, o IPRAM já recebe uma alíquota de 18,40. Já existia dentro da prefeitura uma capacidade orçamentária de pagar futuros aumentos. Só para você ter uma ideia também. Quando a gente faz o cálculo atuarial, a gente analisa quais são as alíquotas que a gente vai... Analisa não, a gente tem que analisar qual é a alíquota que tem que pagar aquele déficit. Então, calculamos a alíquota suplementar e encaminhamos para o município, porque o município tem que ter capacidade orçamentária, porque o Tribunal de Contas, junto com o Ministério da Previdência, analisa a capacidade orçamentária do município em honrar aquela alíquota suplementar. Então, para ficar bem claro, o município já possui a capacidade de honrar os 18,40, possuía de honrar com os 20,20 que estava em lei e com os 22,20. Com a reclassificação, com os dados de hoje, né, com a projeção do ativo financeiro, a alíquota passa para 18,30. Então, não tem muita diferença do que já está se pagando hoje. Sendo que no cálculo seria 16,70, passou para 18,30, permanecendo, indicando os 18,40 que já está em lei. Então, esse é o estudo de reclassificação e os dados que nós apresentamos anteriormente são os dados que foram encaminhados para o Ministério, já foram aprovados, então está tudo regular com o município. Então essa foi a apresentação do cálculo atuarial de 2013, que foi encaminhado esse ano para o município, e finalizamos com os 2 slides do estudo de reclassificação. Perfeito. Então, a Elda complementou aqui que em abril, né? Em abril, existem alguns tipos de auditoria do Ministério. Tá? Existe a auditoria direta e a indireta. A indireta quando o fiscal não vem, e a direta quando o fiscal do Ministério passa uns 2, 3 dias aqui em loco. Né? Então, em abril, logo depois do cálculo, o fiscal do Ministério, o Elvio, que é o da região, que faz Caxias do Sul também, esteve aqui no município, analisou o cálculo, analisaram os dados, enviaram para o Ministério. Então, teve essa auditoria que é geralmente de 4 em 4 anos. A direta é de 4 em 4 anos. E a indireta é todo ano. Quando a gente caminha, já tem uma auditoria indireta. Então, teve, coincidentemente, a auditoria direta no município, foi aprovado o cálculo atuarial, então está tudo regular. Só para deixar bem claro para vocês, não tem nenhuma irregularidade no cálculo. Tá? No Instituto, no cálculo e no Instituto. Então, ficamos abertos para questionamentos dos vereadores. Fico à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado, Pablo. A vinda do IPRAM aqui foi uma sugestão do vereador Rafael, e por um lapso meu aqui eu devia ter dado a abertura para o Rafael ter feito as explanações iniciais. Então, dessa forma, eu abro aqui a inscrição e passo o Rafael, primeiro inscrito, se inscreve, Rafael. Vereador Miguel. Matheus, Ari. Denir. Everson. Valmir. Lourdes. Gabriel. Davi. Então, Rafael com a palavra. Obrigado, presidente, colegas, vereadores, comunidade que acompanha a nossa sessão, servidores públicos aqui presentes. Quero saudar a presença da presidente do IPRAM, Solange. Agradeço pela tua vinda aqui, assim como a da Elda, do Pablo e do Maurício, aqui nesta casa. Eu acredito que a vinda de vocês foi muito importante para o debate que nós estamos tendo aqui. E o objetivo, quando solicitei essa vinda aqui, foi justamente trazer subsídios para a discussão que nós estamos tendo nessa casa. Nós temos um projeto de lei, que foi comentado pelo Pablo, que pretende reclassificar os vencimentos dos servidores públicos. E existe uma preocupação por parte dos servidores
e até uma preocupação dentro dessa casa com relação do impacto dessa alteração dos vencimentos na previdência do município, no IPRAM. Eu acredito que, pela explicação, nós já podemos compreender, assim, de forma bastante apurada, como se dará essa alteração, ou como ela impactará nos cofres públicos. Na questão do orçamento, da folha de pagamento, nós já temos a estimativa de impacto orçamentário para cada um desses projetos. Nós sabemos quanto o município vai precisar desembolsar a mais com folha de pagamento de servidores. Agora, em cima do IPRAM, existia essa dúvida de como ficaria isso, e até, enfim, cada vereador recebe inúmeros questionamentos, tanto de pessoas favoráveis quanto contra ao projeto, e uma das preocupações de quem se manifesta principalmente de forma contrária é de que esse projeto de lei número 60, se fosse aprovado, estaria quebrando o IPRAM. Por isso que eu deixo a palavra aberta, até esse questionamento assim que faz, já foi explicado aqui o impacto que teria isso. Pelo que eu pude entender, o município hoje já contribui além do que seria necessário na questão do cálculo atuarial. Hoje, na contribuição normal, somado prefeitura e servidores, já são 22% que entra. Depois, mais na complementar, hoje o município já coloca na suplementar 18,4%, e pelo impacto, pelo que foi mostrado aí, seriam necessários 18,3%, se eu entendi bem. Então já teria uma reserva além disso, pelo que eu pude compreender. Não sei se é isso mesmo, se fecha, mas acho que seria necessário, até para que se ficasse bem esclarecido isso, qual é que é a definição ou a ideia do IPRAM com relação a esse projeto de lei número 60 que consta aqui nessa casa. Esse era o objetivo principal da vinda de vocês aqui hoje. Obrigado, vereador Rafael. Só para complementar, todos os servidores e todas as diretorias do IPRAM, elas não estão brincando. Nós sabemos da importância que o Instituto tem para todos nós, para o nosso futuro, o futuro dos nossos familiares, e sempre foi muito bem gerido, muito bem administrado. Tivemos sempre a colaboração de todas as administrações, a gente não cansa de dizer, nunca houve algum empecilho em relação à condução administrativa do IPRAM. Já tivemos várias leis que reclassificaram servidores. Desde 94 nós tivemos, eu não trouxe agora o relatório, mas os colegas conhecem, os servidores devem conhecer também. E sempre que o município faz um projeto de reclassificação ou qualquer coisa que impacte a folha de pagamento, o impacto financeiro é obrigatório, tanto na prefeitura, na administração do executivo, quanto no IPRAM. Não tem como desvincular isso, até porque as alíquotas depois são as suplementares, e a patronal, elas são suportadas pela administração, e ela tem que ter a capacidade financeira para isso. Eu fico contente, já coloquei isso numa outra reunião com os colegas com os vereadores, os colegas servidores, que pela primeira vez na história do IPRAM, os servidores estão se preocupando com o IPRAM publicamente quanto ao impacto financeiro das reclassificações. Porque todas as reclassificações que aconteceram até hoje variaram de 3% até 70%, 80% de um cargo. Não houve questionamento por parte do servidor. Então, acho que agora os próprios colegas estão acordando para essa situação, estão tendo mais entendimento do que acontece. O IPRAM tomou a liberdade, ainda em março, abril desse ano, de solicitar ao senhor prefeito municipal autorização para que os servidores fossem, em horário de expediente, assistir à apresentação do cálculo, e o prefeito concordou, porque ele acha importante também. Vai ser feito todo ano isso, e a gente espera que todos os governantes deixem, porque a gente quer que os servidores, todos os servidores tenham conhecimento devido em relação ao IPRAM. Isso é muito bom para nós. Nós temos eleições agora no final do ano, eleições de presidente, vice-presidente, conselheiros.
Conselheiros é voluntário, não recebe nada. O presidente tem uma função gratificada pequeníssima, porque ele está administrando em torno de 42 milhões de reais, que é quase metade do orçamento do município, sozinho. O presidente ele é responsável individualmente, não tem solidariedade com ninguém. Ele responde hoje por metade do orçamento do município, a grosso modo. O ano que vem vai ser um pouquinho mais, talvez. E ele recebe uma função gratificada a menos de R$2.000. Não estamos questionando o valor da função gratificada, porque até 3 anos atrás não existia a função gratificada. 3 ou 4, eu não me recordo. Os contadores, os investidores, a tesouraria, o presidente, todos atuavam de forma gratuita, com todo o carinho e cuidado devido. É importante para o IPRAM que os servidores tenham esse cuidado, sim, tenham essa preocupação, e a gente espera que no final do ano a gente tenha mais candidatos do que eleitores para o IPRAM. Porque é uma dificuldade, se a gente não conseguir o número mínimo de candidatos a conselheiros, o prefeito tem que indicar. Como é que um administrador vai indicar um servidor que não quer ser conselheiro para ele concorrer a ser conselheiro? Então, a gente espera que esse ano a gente tenha várias chapas, vários candidatos a conselheiros, etc., para que o IPRAM continue sendo o instituto nosso, exclusivo de nossa responsabilidade a sua administração. Também eu gostaria de levantar, vereador, que nós não teríamos nenhuma dúvida em dizer para a administração que o projeto de reclassificação não poderia sequer ser mandado para a Câmara de Vereadores se nós não tivéssemos esse cuidado com o impacto financeiro. O IPRAM, os diretores do IPRAM não seriam tão levianos em pensar no seu vencimento em detrimento do que ia acontecer com o IPRAM, porque essa corda estoura lá adiante. Era isso, senhores. Obrigada. Obrigado. Agradeço a vinda de vocês a essa casa, esses esclarecimentos. Nós sabemos que quando uma alteração como essa que foi proposta pelo Poder Executivo através do projeto de lei número 60, ela tem impactos, tem transformações. O próprio Pablo, quando falou antes, no momento em que um servidor passa a receber um salário de 1.000 para 1.500, alguma coisa vai acontecer. O município, claro, vai ter que desembolsar mais, vai ter um aumento na folha de pagamento. O servidor, ao mesmo tempo, vai ter uma porcentagem de contribuição maior. Só a nossa dúvida sempre, a nossa expectativa, e acho que a nossa preocupação aqui, a principal de todos, é se essa transformação seria suportada. Esse que é o questionamento principal que nos fazem, esse que é o questionamento dos servidores, que já, inclusive, um grupo de servidores já esteve reunido aqui nessa casa conosco, e eu acho que é o principal ponto que precisa ser esclarecido. Acho que vocês trouxeram dados importantes. O município, pelo que nós entendemos, ele está já repassando além do que seria necessário, e com essa transformação, com esse projeto de lei, ele estaria suportado dentro da realidade atual do IPRAM, principalmente para os próximos anos. Então, esse que era o nosso questionamento principal. Tenho certeza que os colegas farão outros, mas é uma visita que certamente será muito importante para o nosso debate. E eu quero aqui, publicamente, na frente de vocês, na frente do IPRAM, parabenizar por essa atitude de abrir as contas. Eu também já estou aqui nessa casa já há alguns anos como vereador, e pela primeira vez eu vi essa manifestação tão clara de preocupação quanto à previdência do nosso município. Eu já votei vários projetos aqui nessa casa de reclassificação de servidores, contratação de servidores, já presenciei inúmeros fatos parecidos como esse, mas pela primeira vez está tendo esse debate, e o IPRAM está abrindo as contas, está mostrando a sua situação. Acho que isso é muito importante. Não pode acabar aqui. Como falaram, o ano que vem tem que fazer de novo, e nos próximos anos tem que acontecer novamente. Obrigado. Alguém quer se manifestar sobre isso? Não, só para complementar o que já foi dito pelo vereador, pela Elda,
na questão, a parte é mais técnica, né, só para expor, mas assim, hoje nós temos no IPRAM um superávit financeiro, né, como eu expliquei, sobra exatamente o que tem que pagar o déficit atuarial, né? Então, o que deve ter sido comentado, e o vereador comentou, que a dúvida seria se o IPRAM quebraria. Então, a minha parte, minha função, foi aqui apresentar para vocês e explanar, e tecnicamente também, que não existe essa questão de quebrar. Em algumas apresentações que eu já fiz, não vou falar o nome do município, mas é cliente nosso, eles têm uma questão bem atípica, que eles têm só para vocês terem ideia do que seria quebrar. Tem um município que tem uma folha de aproximadamente 3 milhões e 700 por mês, folha de pagamento de pensão e aposentadoria. 3 milhões e 700, um município. E o que ele arrecada empata com a folha. Só que o município não repassa. Então quem tem que pagar é o próprio instituto e tira do ativo do plano. Só que daqui a um ano eles não vão mais ter ativo. Então a situação deles sim que seria, que eu poderia dizer para vocês, aquele município está prestes a quebrar, mas aqui a gente nem se cogita a possibilidade de existir, de quebrar um instituto de previdência, porque cada mês que passa o que nós rentabilizamos é maior do que o mês anterior. Então a rentabilidade do IPRAM ela vem aumentando. Então essa questão de quebrar, só para deixar bem claro, tecnicamente não é possível. Obrigado. Vereador Ari, próximo inscrito. Bem, eu quero cumprimentar a presidente do IPRAM, a Elda e o Pablo. São os três, o presidente, a Elda e o Pablo. Então, a Solange. Eu quero cumprimentar o presidente, os demais vereadores, e aqui sempre presente a plateia que interessa realmente o que nós estamos aqui debatendo. Eu tenho, por exemplo, esse déficit atuarial é exclusivo dos 4 anos que não foram recolhidos ou tem outros fatores que também contribuíram para isso? Tá? Quanto representa 11%, que é tanto do município quanto do servidor? Eu gostaria de saber quanto representa os 16,70% e os 18,40%. Quer dizer, nós sabemos que a alíquota especial ela é paga pelo município. Mas quando nós falamos em município, nós falamos que é pago pelos tributos pagos pela população. Então, eu gostaria de saber mais ou menos quanto representa isso. Aqui tem um cartaz, realmente quem paga a conta. Não é o servidor, mas é a comunidade, é isso? Então, seriam essas questões que eu gostaria de esclarecer. Eu vou começar aqui respondendo, depois a Elda vai complementar. Então, assim, o déficit atuarial, tá? Então, a primeira pergunta. Déficit atuarial existe em inúmeros fatores. Um deles foi o período, existem diversos fatores. Vou te citar aqui alguns. O primeiro, 4 anos sem contribuição gerou um déficit atuarial. Então, um fator. O segundo, o IPRAM passou a pagar benefícios de pensão e aposentadoria de servidores que nunca contribuíram para o IPRAM. Então, segundo fator. Tá? Hoje, a alíquota normal é 22%. E essa alíquota deveria ser lá do início, lá de 1990. 22%. Então, a gente tem aí quase que... Desde quando que a alíquota é 22%? Desde 2004? Então, nós temos, no mínimo... 2004. Então, nós temos, no mínimo, 10 anos em que a alíquota foi, tirando os 4 que não teve contribuição, 10 anos
a alíquota foi inferior a 22%. Então, terceiro fator para gerar o déficit setorial. Agora, outra questão do déficit setorial. Qualquer servidor que participa de um fundo de previdência, de um instituto de previdência, para pagar aquele benefício que ele vai receber um benefício de R$2.000, um exemplo. Então, para pagar aquele benefício, eu tenho que ter lá no futuro uma reserva matemática de 500 mil, um exemplo. Então, para aquele servidor, eu tenho que ter uma reserva matemática de 500 mil. Só que o IPRAM, não é o caso, mas o IPRAM não possui aquela reserva matemática de 500, ele possui 300. Então teria uma dívida aí, um déficit setorial de 200 para pagar aquele benefício futuro. Então, se eu somar a reserva matemática necessária de todos os servidores, eu vou ver que falta uma reserva. Então é o quarto fator. E assim, o que é o déficit setorial? Todo servidor que entra no município, ele já traz um déficit setorial. Porque ele já começou a trabalhar, dificilmente ele começa a trabalhar no município, né? Antigamente, o que acontecia nos planos de previdência privada, se vocês, a Fundação CRT era assim, se o senhor quisesse participar lá da fundação da CRT, para entrar na fundação privada da CRT, o senhor tinha que pagar uma joia, que era o seu déficit setorial. Antigamente se chamava de joia. Então, se houvesse, claro que não existe essa questão nos institutos de previdência, se existisse uma joia, não existiria o déficit setorial por esse fator. Então, lhe citei alguns elementos. A outra pergunta, quem paga? Quem paga atualmente é a prefeitura, que vem através dos impostos, que já paga os 18,40. Né? A sua pergunta, quem paga é a prefeitura. Não os servidores. Vereador Ari, que já foi nosso colega conselheiro do IPRAM também. Eu entendi a sua questão. Quem paga é a comunidade com seus impostos. E eu não canso de dizer que o servidor se paga também. Porque, todo imposto de renda do servidor que vai incidir sobre a sua folha de pagamento fica retido diretamente no município. Isso é um dinheiro que não vai, é um imposto que não vai para a União e volta, ele fica retido. Aumentando os vencimentos, aumenta a arrecadação de imposto de renda e fica direto. O servidor contribui com 11% do seu salário, do seu vencimento para o IPRAM. E também o servidor é um pagador de impostos. Canso de dizer que todo mundo diz que servidor quem sustenta é a comunidade. Na verdade, o servidor é a comunidade. Eu pago o remédio das judicializações da saúde, o remédio que tem lá na farmácia. Eu pago a educação dos nossos filhos, dos filhos dos outros. Eu pago também o salário dos professores, porque, e eu estou falando Elda, que todo mundo sabe que eu não moro aqui, mas eu gasto todo o meu dinheirinho aqui, no comércio, nos restaurantes e tal. Eu faço compras aqui e todos nós pagamos todos os impostos que também pagam o nosso salário e pagam os bens, serviços e as obras que revertem para a comunidade que a comunidade usa. Então, eu acho que é um sistema solidário no país, que todo o Estado, o órgão público é sustentado por impostos, que são pagos pela comunidade, e nós fazemos parte da comunidade, além de prestar o nosso serviço para eles. Obrigada. E a questão tem algum... Quanto representa os 11%, os 16,7%, os 18,8%? Vocês teriam esses dados hoje, agora? Vou fazer aqui para o senhor. Estou com uma calculadora aqui na mão, mas vamos usar o celular, só para... Fazendo o cálculo de chega, o resto eu faço mesmo. Vou me dar os dados. 27... 18,40 representa 276. 260?
276. 276 mil. 18,40. Tá. Então tá bom. Esse é o custo atual. R$250. Então a diferença aí é 276 mil para 250 mil, 26 mil. É a diferença. Obrigado. Vereador Everson, próximo inscrito. Sim, presidente, colegas vereadores, a Elda, conselheira do IPRAM, a Solange, presidente, aos atuários Pablo e Maurício, e de uma forma especial aos servidores públicos que estão aqui na plateia hoje, que estão tão quanto preocupados quanto nós nessas questões do IPRAM. Eu passei agora, nesse ano, eu sou bancário do Banrisul e nós temos a previdência privada do banco, e teve uma discussão muito grande quanto à previdência do banco, porque estava com um problema de muitos anos já. O déficit era muito grande e, enfim, deu um desgaste por muitos anos. Agora, nos últimos meses, após uma migração e uma remodelação, conseguiram, parece que, sanar um pouco o problema que vinha de 15, 20 anos atrás já. Então, esse projeto me chamou um pouco a atenção, porque é um caso até um pouco semelhante. A preocupação que nós temos aqui é que não ocorra o que aconteceu lá no banco, né? E eu estive fazendo aqui uns cálculos, pegando assim bem por cima, tá? Aqui um cargo de médico, que hoje vai ser 12 mil e pouco salário, se for aprovado, pode atingir 17, 18 mil reais de salário básico, após alguns anos. Vamos fazer uma conta que esse médico atinge um patamar de 20 mil reais na sua aposentadoria. Se nós pegarmos 20 mil reais vezes 12 meses, daria 240 mil reais para o IPRAM pagar quando ele se aposentasse. Em 10 anos, a grosso modo, daria 2 milhões e 400. A 20 anos, daria 4 milhões e 800. Em 30 anos, que é uma possibilidade que pode vir a viver ainda esse possível servidor, atingiria 7 milhões e 200 em 30 anos para uma pessoa só. Vamos dizer que a gente tem aí 10, 15 servidores que atinjam esse porte. Como que o IPRAM faria para conseguir equilibrar esses salários muito altos? Como faria para equilibrar esse cálculo? E uma outra coisa que me chamou a atenção, eu tomei a liberdade de entrar no site da Previdência e olhar os cálculos atuariais dos últimos anos, né? O Pablo expôs que em 29 anos pretende zerar o déficit, né? Eu vi que em 2007, 2008, o déficit era de 30 e poucos milhões, foi a 40, 48, 52, baixou a 50, hoje está em 58. O porquê dessa... Se teria que baixar, por que está aumentando no decorrer dos anos? Bom, o déficit atuarial, nós temos todo ano uma regra, uma portaria que determina qual é a tábua. Tá? Então, oscila com as tábuas de mortalidade. Então, eu tenho uma tábua de mortalidade um ano que pode me dar um risco de vida maior para uma faixa etária. Um ano eu calculo, por exemplo, esse ano nós calculamos com a IBGE 2011. Ano passado nós calculamos com a IBGE 2010. Então, teve uma oscilação de tábua de probabilidades. Os salários, eles mudam de um ano para o outro. Então, um ano eu tenho uma obrigação de 1.000, outro ano eu tenho uma obrigação de 1.100. Então, aumenta a minha obrigação, aumenta o meu déficit atuarial. Mas, em contrapartida, também aumenta a contribuição que eu vou ter daquele determinado salário. Então, a questão de... Tu falaste que em 2 anos foi de 38 para 52. Não, mais anos. Começou em 38, em 2007, 2008, tá. Foi 40, 46. Por exemplo, aí isso aí é importante só para explicar. Tá? Se tu observar ali, eu mostrei uma lâmina que é a evolução das últimas admissões. Então, nos últimos 3 anos, se nós analisarmos só os últimos 3 anos, nós tivemos quase que 100 admissões no município. Nós tivemos um concurso quando? Em 2000. O pessoal começou a entrar em 2012. Então, só essas admissões que nós tivemos representa quase que 1/3
do número de servidores ativos. Então, eu tive um ingresso de em 2, 3 anos, quase que de 100 servidores. Hoje nós temos 388, então isso representa 1/3 do número de servidores. Então, aumenta meu déficit atuarial. Aumenta a projeção atuarial, aumenta o meu custo futuro. Então, aumentou o meu número de servidores. É o que mais impacta nessa diferença de valor. Tá? É o número de servidores. O que tu falaste sobre o salário, não sei se eu te respondi quanto à oscilação dos déficits, né? Senão depois a gente... Quanto a esses salários que o IPRAM vai ter de médicos e quais seriam as outras classes, eu acho que médico, engenheiro... Médico, engenheiro e mais algum outro... Médico e engenheiro, a Elda está me falando. Eu não conheço muito porque... Hoje, tá? Se nós formos somar, nós teremos 10? Nem 10. Não dá nem 10. Então, isso... Sendo que o regime é solidário. Né? Um vai contribuir, eles vão se contribuir. Um vai contribuir para... Eles vão é um regime solidário, tá? Agora, algo que tem que ser bem específico, que eu fui questionado na apresentação dos servidores, e aproveitando o teu questionamento. Pega lá um médico que recebe 10 mil reais. Ele vai se aposentar com 18, 16. Tá? Ele vai contribuir sobre essa diferença. Então, ele mesmo vai se pagar. Entendeu? Porque hoje, o aposentado e o pensionista, ele só contribui sobre o que excede o teto. O teto é 4.100. Então, quando ele se aposentar, ele vai contribuir sobre os 6 mil. Se ele ganha, hoje é 4, a diferença lá é 6 mil. Então, ele vai contribuir sobre esses 6 mil. Se o salário dele for lá 15 mil, vai contribuir também. Então, ele vai continuar existindo a contribuição sobre aquele salário específico dele. O que, se a gente analisar, 90% dos servidores que vão se aposentar não vai ter nenhuma contribuição em cima dele. Nem da prefeitura, nem da parte patronal, né? E nem do servidor. Então, a média do servidor que eu mostrei ali para vocês está em 3 mil reais, a média do servidor ativo. Então, pela média, não tem nenhum... Menos de 90% não se aposenta com menos do teto. E esses que vão se aposentar mais, eles vão contribuir. Então, vai ter uma contribuição sobre esse salário alto. Ok. Outra dúvida que eu tenho é a forma como é feito o cálculo. Vocês pegam o salário de todos os servidores ativos ou fazem por amostragem? É feito um por um, né, a amostragem. E eu vi também que vocês usam como parâmetro o IP na hora de fazer o cálculo, né? Eu queria que me explicasse um pouco por que o uso do IP como parâmetro. Vereador Kirsch, só para complementar a questão de quem paga o salário de todos nós no IPRAM, os servidores que passam do teto do INSS, aposentados 4.200, contribuem sobre a diferença integral. Vai ser 11% da diferença de 4.200 até o seu salário. Seu provento, no caso. Porém, o servidor na ativa, diferentemente do INSS, ele contribui 11% sobre a integralidade do seu vencimento. O INSS hoje, todos contribuem pelo teto, que é 4.200. O servidor, se ele ganhar 6, 8 ou 15, ele contribui 11% sobre 15%. Então, ali também a gente já gera uma arrecadação um pouquinho maior. Só isso, obrigada. Tá, as tuas duas perguntas. Uma era sobre a do IP e a outra... Se é feito cálculo salário por salário ou por amostragem. Não, o cálculo, como eu mostrei ali, eu tenho que ter todas as informações de todos os servidores. Então, eu pego o salário individual. Então, é um cálculo, eu analiso servidor por servidor. Na data de hoje. Então, eu pego a informação de todo mundo. Todo servidor ativo, todos inativos e pensionistas. Não pode ser por uma amostragem, tá? Isso aí é a regra, conforme a portaria do Ministério. Aí,
eu comentei para vocês, e até respondi anteriormente, que existem as tábuas de mortalidade de sobrevivência. Então, por exemplo, uma tábua de mortalidade, ela começa com no mínimo 1 milhão de participantes. Eu não posso criar uma tábua de mortalidade específica do município. Então, ela começa com no mínimo 1 milhão de habitantes. As tábuas de mortalidade, tá? É o padrão mínimo. Por quê? Porque tem a lei dos grandes números. Quanto maior o quantitativo, maior é a minha probabilidade. Então, é uma questão matemática. Quanto mais informação eu tiver, maior é a certeza daquele evento ocorrer. A questão do IP que nós utilizamos é a questão de composição familiar. Porque os benefícios de aposentadoria, pensão, é exatamente a tábua que o Ministério manda, que é a IBGE 2011, 2010, ano que vem vai ser a 2012. É a questão de análise de composição familiar que nós utilizamos. Nós pegamos as informações do município e mesclamos com a do IP. Porque o IP tem mais de 100 mil segurados, né? Então é uma questão mais matemática. Então a gente analisa, a gente pega a informação daqui e joga dentro da planilha que a gente já tem do município daqui com a do IP. Quanto mais eu tiver, maior é a probabilidade de acerto. Por isso. Obrigado, Pablo. Obrigado, Everson. Próximo inscrito, vereador Valmir. Sim, senhor presidente, demais colegas vereadores, a Solange, a Elda, o Pablo, que compõem a mesa conosco, o pessoal da imprensa, pessoas que nos assistem, funcionários. Para deixar bem claro, nós não temos nada contra a diretoria do IPRAM, nem contra alguém do IPRAM. A gente sabe, nós estamos aqui discutindo um projeto de município para 10, 15, 20, 100, 200 anos. Então, isso eu gostaria de deixar bem claro, porque parece até que tem alguém que é contra a diretoria do IPRAM ou contra o pessoal. Porém, algumas coisas nós temos que deixar claras, e é um assunto complexo e não é tão fácil de entender, principalmente trabalhando com números. De dizer que a reclassificação não causa um aumento de déficit, isso não é uma verdade. Porque você está em 58, em 29 anos, e vai passar para 67, quer dizer, nós temos 9 milhões de diferença. Tá? Então, vamos falar uma linguagem bem clara para não termos problemas. Outras questões que surgem ao longo do tempo, que também ficaram mais ou menos esclarecidas, é que esse déficit ele é composto por uma série de itens, e não apenas o não pagamento de 1990, que foi lá pelo final do ano, até 1994. E até porque, de 1994 até 2004, passaram-se 10 anos, e houve uma contribuição a menor por parte patronal da prefeitura. Isso também é uma realidade que aumenta o déficit e aumenta lá no fundo o menor bolo dentro das tarifas. Segundo, essa de dizer que os super salários, vamos tratá-los assim, se pagam na aposentadoria depois porque continuam contribuindo, não é nem meia verdade, é bem menos de meia verdade. Eu diria que são 10% de uma verdade, porque se eu recebo R$14.200, o teto do INSS é R$4.200, então eu tenho que contribuir sobre R$10.000. Eu contribuo 11% sobre R$10.000, R$1.100 por mês. Então quer dizer que em 12 meses eu recebo 11 e contribuo 1. Então, a cada ano, eu tenho 11 meses que eu recebo do IBRAM de graça. Ou alguém paga esses valores para o IPRAM. Não o aposentado. Depois da aposentadoria. Claro que ele deve ter contribuído antes para chegar nesse estágio. Então, aí que, de repente, falta esse cálculo para saber qual que seria bem essa diferença. Está terminando o meu tempo ali, eu teria algumas questões a fazer. Não sei se eu deixo para fazer no retruque ou faço depois, ok? Isso. Não. Por gentileza. Bom, só a seu primeiro comentário ali, em nenhum momento foi comentado que não aumenta o déficit. Foi bem claro, foi
estava ali nos slides que aumenta o déficit atuarial. O déficit aumenta. 58 passa para 67. Então, a questão estava ali. Claro que aumenta. O que não vai ter a diferença de hoje é que já tem uma contribuição de 18,40 e a contribuição fica 18,30. Eu apresentei que para o déficit de 58 milhões, a alíquota seria de 16,70. Para o déficit de 67, a alíquota é 18,30. Então, e o município já paga 18,40, foi isso que foi dito. Tem essa questão de alíquota. O que eu deixei bem claro é que não quebra o Instituto. Quanto ao déficit atuarial, tem uma série de fatores, como o senhor comentou, o vereador também comentou, existe inúmeros fatores para aquele déficit atuarial. Qualquer servidor esses 100 servidores que eu comentei que entraram, eles trouxeram um aumento de déficit atuarial para o município. E os próximos 100 vão trazer de cara um aumento do déficit atuarial para o município. Assim como vão trazer um aumento de receita para o IPRAM. Porque eu tenho que sempre analisar os dois lados. Tem a contribuição, tem a despesa e tem a receita. Bom, vamos a essa questão dos salários. Primeiro, que o regime ele é solidário. O regime de previdência ele é solidário. Segundo que... Opa. Alô? Não, tá, que às vezes... Então, primeiro, que o regime ele é solidário. Um participante, não é só um participante que paga, todos os servidores se pagam. Assim como no passado, deixar bem claro, no passado, os servidores que estavam no ativa pagaram de cara servidores que nunca contribuíram para o IPRAM. Porque lá em 94, 30 servidores entraram sem nunca contribuir. Não é verdade? Então, eu nunca contribuí e entrei de cara. Então o IPRAM pagou de cara aqueles que nunca contribuíram. Então, só para deixar bem claro, o regime é solidário. Então, assim como se for o caso, assim como uma vez já ocorreu e vem ocorrendo, futuramente também vai ocorrer. Porque a Previdência ela funciona assim. Outra questão é a seguinte. Se eu pegar um servidor, aí o que vocês levantaram, se eu pegar um servidor, se ele tem... Ele recebe lá 15 mil, daí ele vai ou 12, e vai ter essa reclassificação, vai passar para 18. Só que ele está na ativa, ele vai contribuir para os 18. Né? Ele não vai se aposentar de cara sem ter contribuído. Ele vai ter um período na fase contributiva para os 18 mil. Então, se o salário dele era 12, passou para 18, mas ele não vai pagar, ele não vai contribuir para os 12, ele vai contribuir para os 18. Então, ele vai ter contribuição para os 18 mil. Só se fosse o caso de eu pegar um inativo que recebe 10 mil reais, aí a reclassificação vai passar para 14 mil reais. Claro que essa diferença desses 4 mil que ele vai pagar 11% não vai ser suficiente para os 14 mil reais. Quem vai pagar são os servidores da ativa. Mas uma parte ele vai pagar. Só para complementar, vereador, independente do valor do vencimento de cada... Eu vou falar da remuneração, porque inclui classe, os triênios. Nessa conta matemática que é feita no momento apresentada aqui, ninguém paga o seu salário. Nem o agente administrativo, que ganha, enfim, R$2.000 por mês, contribui 11. Nem quem está acima do teto, nem quem está abaixo de R$1.000 não tem abaixo. Ninguém paga o seu salário, por isso que a nossa previdência em todo o país é a solidária. Exemplos de previdência capitalizada, Chile, e não deu certo. Cada um contribuía para o seu fazer o seu reduto para o seu salário ser coberto. Não vingou. A solidária é a que mais funciona nos estados de direito, que tem previdência pública para os servidores. E volto a dizer, nenhum servidor contribui para pagar o seu salário.
Bom, diante das colocações, vamos dizer o seguinte: a capacidade da prefeitura pagar, ela existe, é lógico. Só que menos obras, menos benefícios para a população. Aumenta os salários, aumenta a alíquota suplementar. O povo paga. Vai ter funcionários que vão se aposentar ganhando 100% dos salários atuais, da ativa, depois na inativa. Funcionários já aposentados, sem ter contribuído, vão receber esses aumentos. Com que critério? Como é feita a média para calcular a aposentadoria? Existe algum cálculo, algum pedágio de redução ou não? Como que é feito? Um funcionário paga por 20 anos sobre R$8.000. Vai contribuir mais 5 agora com a reclassificação sobre 16. E vai se aposentar daqui 5 anos com quanto? Sobre aquilo que ele pagou durante a média ou sobre os 5 que ele pagou só no fim com o total? E uma sugestão que nós deixamos aqui para aliviar toda a comunidade e todos os funcionários, nós necessariamente precisamos, junto com o IPRAM, estudar uma forma de estabelecer, como tem o INSS, um teto ou um pedágio, alguma forma de cálculo justa, entende, para a comunidade, porque senão daqui um pouco fica fácil, uma comunidade rica, que o município tem recursos, entra, distribui, acaba menos obra e mais distribuindo para os funcionários. Então eu acho que a justiça, ela se faz também de uma forma participativa de todos. Então eu acho que nós estamos num debate muito interessante, muito bom, muito oportuno. Isto é bom para o IPRAM, é bom para os funcionários, é bom para a comunidade. Eu acho que esse avanço dessa ideia, precisamos levar. Essa é a responsabilidade da diretoria do IPRAM, dos funcionários e nós como legisladores. Vereador Daniele, então, não vou responder questionamento por questionamento, porque foi uma retórica, mas acredito que todos esses questionamentos deverão ser enviados para a administração, porque a maioria deles são voltados à administração e o IPRAM depois analisa o que pode impactar no seu instituto. O que eu quero deixar bem claro, vereador, é que não existe possibilidade de legislar em relação à Previdência. A legislação previdenciária, ela é competência privativa da União e é apenas e tão somente pela Constituição Federal. Regras de aposentação, regras de pensionamento, regras de atuária, regras de limitadores, regras, enfim, todas as regras que forem possíveis, inclusive de estabelecimento, talvez, de um pedágio, de um limitador, enfim, para supersalários ou não, depende da Constituição do Congresso Nacional e o município não tem competência para isso, né? Então, não temos como estabelecer aqui um regramento específico para o IPRAM. O IPRAM apenas absorve a legislação federal e adequa em alguns aspectos que existe uma possibilidade de adequar à sua realidade. O restante é exclusivamente regra constitucional. O que pode ser feito é um estudo, vereadores da Câmara de Vereadores, lei orgânica, enfim, qualquer coisa que valha, no sentido de estabelecer, talvez, um limitador das reclassificações em percentual. Já poderia ter sido feito. Aí, sim, há uma forma que a Câmara tem de, pelo menos, dizer, olha, cada reclassificação não poderá ultrapassar 50%, ou 40%, ou 30% do piso, do teto, do qualquer coisa que valha do seu vencimento. Agora, quanto às questões previdenciárias, eu até acho, felizmente, né, o município não pode legislar, porque senão cada município teria uma legislação específica e não haveria a democracia em relação às aposentações. Seria mais conveniente para nós trabalharmos num outro município e não aqui, porque lá as regras de aposentadoria seriam melhores, talvez, né, nesse sentido. Só para ilustrar, o município, a partir de 93, ele contribuiu pela patronal 93, 10%, 94, 11%, 95, 12%, 96, 12%, 98, 97 ficou 12%, 98, 11%, 2000 foi para 13%, 2000 passou para 14%, em 2001 passou para 15%,
Em 2002 passou para 17%, não é a complementar, é a patronal. Em 2004 foi estabelecido pela emenda 41 um mínimo de 11,11. Tanto para o servidor quanto para o município, o mínimo tinha que ser 11. Aí foi estabelecido 11% para o servidor, 11% para os inativos também, que até então era em torno de 4 a 5, e 8,9% para o município. E 2004 já começou a recuperação do passivo atuarial com 8,3%, ou seja, 17% já a partir de 2004. Em 2005 continuou 11, vai continuar 11 até que for necessário, porque, como já falou o atuário, a alíquota de contribuição do servidor e a patronal, ela não se refere a compensar déficits ou passivos atuariais. Ela se restringe ao que a legislação federal diz que é para... a contribuição é essa. Mas não houve, a partir de 93, uma alíquota de contribuição patronal menor do que 10%. Então, não foi também no sentido da administração não querer contribuir. Só para complementar, acho que a discussão é saudável, só a gente tem que observar uma coisa. A gente está discutindo, claro que a discussão, cada um tem a sua opinião, a gente está levando em consideração a questão de super salários, que eles não contribuíram para aquele salário. Mas se nós analisarmos aquele servidor que recebe R$2.000, um exemplo, faltam 3 anos para o servidor se aposentar, ele recebe 2.000 e a reclassificação dele vai passar para 2.600, ele também não contribuiu. E se a gente analisar, esses servidores impactam muito mais que aqueles que está sendo discutido. Então, o servidor que recebe 2 e vai passar para 2.500 e vai se aposentar daqui a 3 anos, esses R$500 ele também não pagou. O grupo desses servidores que recebe é a mesma coisa. Por isso que a gente reafirma que não é a mesma discussão. Por isso que sim, mas o exemplo é o mesmo para quem recebe menos. Por isso que a gente fala que a previdência é solidária. Ela independe de quem ganha mais e quem ganha menos. Só para deixar bem claro, o que ganha menos também tem o mesmo critério. Então, terminamos com as inscrições dos vereadores que se manifestaram. Eu já quero agradecer, então, Pablo, sua visita aqui, da presidente Solange, da Elda, conselheira. Não tenho dúvida que serviu, mais um subsídio para nós, vereadores, que vamos ter que decidir esse projeto da reclassificação. Informações importantíssimas, que geram dúvidas para a pessoa que é leiga nesse assunto. Certamente geram muitas dúvidas, mas muito, muito importantes essas explicações. Eu quero, então, agradecer a presença de vocês. Só para uma questão de ordem, eu acho que é uma pergunta muito interessante. Qual é o máximo das vantagens? É 40%, é isso? Do salário base até o fim da carreira. Tem as classes e o que mais? Ari, o problema é que é um cálculo que a gente até pode fazer. Mas nós temos que ver que o triênio, que é 5% a cada 3 anos, ele incide triênio sobre triênio sobre triênio. A classe, hoje eu ganho 5%, daqui a 5 anos eu vou ganhar mais 5% sobre aquilo que eu já tinha. Então, é sempre uma sobreposição de parcelas. Não teria como lhe dizer agora, vereador, mas podemos fazer o levantamento aleatório de 1 ou 2 categorias para ter ideia de quanto por cento, até uma categoria do padrão tal, 3 padrões diferenciados, para fazer esse percentual. Realmente, eu nunca fiz esse cálculo. Obrigado. Então, para concluir, eu quero novamente então, agradecer a presença. Boto a palavra à disposição para fazerem as considerações finais. Mais uma vez, o Poder Legislativo, então, agradece a vinda de vocês. Bom, primeiramente eu agradeço a oportunidade de estar aqui no município participando dessa discussão. No final do slide nós deixamos o nosso e-mail, nosso telefone, então se os vereadores tiverem mais alguma dúvida, assim como o senhor elencou algumas dúvidas ali, no que a gente puder ajudar da nossa parte técnica,
a gente fica à disposição de vocês. Depois a Solange, a Elda tem nossos contatos também. Então a gente fica à disposição de vocês, vereadores aqui. Se tiver mais o que nós pudermos ajudar, a gente está à disposição do município. A gente já trabalha aí eu já trabalho há 4 anos aí com o município. Então a gente tem essa parceria com o município e a gente quer sempre acrescentar. Muito obrigado, boa noite. Bem, agradecer então o convite, presidente e vereadores. Como a presidente já falou, é uma honra e um orgulho para a gente ter que vir aqui na Câmara falar do IPRAM, que é um instituto que a gente trabalha muito por ele. Também dizer que poderia até ficar a sugestão, já que se abriu alguns caminhos esse ano em relação à transparência. A transparência das contas já existe, mas é complicado procurar no site da Previdência. Eu, às vezes, me perco para chegar lá. Então, é importante que os servidores tenham conhecimento e a gente pode colocar também à disposição da Câmara de Vereadores, anualmente, quando a gente encaminha aquele projeto de lei que tem que vir aqui com as alíquotas, que a Câmara convide o Instituto e o Atuário para fazer a apresentação anual. Poderia se tornar também esse tipo de rotina e vou falar por dever de ofício, que eu trabalho com... Estou aqui há 12 anos, trabalho com o IPRAM há 11. Demorei 5 anos para entender o que ele falava. Agora a gente já começa a entender o que ele fala. Daqui a pouco, com o passar dos anos, a gente vai entendendo o que também está sendo dito naquelas palavras. Não é fácil. O senhor falou, presidente, que é bem difícil para os vereadores, mas para nós também é bastante difícil entender toda essa nomenclatura e esse regramento diferenciado. Mas a gente se esforça para isso. Agradeço o convite. Muito obrigada. Também quero agradecer, então, o convite que foi feito ao IPRAM, essa oportunidade de apresentar essa situação do IPRAM. E também eu quero deixar assim dito, né, para todos os vereadores, que o servidor público não é só despesa, não é porque paga só o salário. O servidor público, dentro do serviço dele, busca recursos, ajuda a buscar recursos junto com o governo federal, junto com o governo estadual. Eu trabalho também numa secretaria de assistência social e eu vejo que cada vez mais a força do servidor que está trabalhando, que veste a camiseta da prefeitura, consegue recursos para poder utilizar no município. Então, o servidor público não é só uma despesa para o município, dentro das suas atribuições também, ou fora das atribuições, busca esses recursos junto com os governos federais e estaduais. É isso, muito obrigada. Obrigado, Solange. Vamos dar um intervalo, então, de 5 minutos para retomarmos a sessão.